Oi, pessoal, boa noite. Eu sei que eu entrei um pouquinho antes, né? Olha, mas é legal que de repente dá tempo de mais gente começar a entrar de boa. É, Muitos sabem que convivem comigo, né? Muitos sabem que eu sou cristã, que eu declaro a fé cristã. E como nós vamos falar hoje sobre os olhos, né? As íris, eu queria ler aqui um pedacinho aqui de um versículo em Mateus 6:22, que fala exatamente assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, eu vejo aqui o cuidado de Deus em relação aos olhos, como se os olhos fossem a janela da alma, né? Então, se ele consegue, se a gente parar para pensar, né, que através dos olhos, dos nossos olhos, a gente acaba tendo sentimentos. Por exemplo, se você vê uma criança sorrir para você, sentimento de ternura através de você ver o sorriso da criança, né? Ou então você vê algo que te desagrada, te provoca ira. Então é sobre isso que esse pedaço aqui fala, né? Também de como os olhos, sendo a janela da alma, podem modificar muita coisa dentro da gente, né? E como Deus criou tudo, inclusive os nossos olhos, né? Por que não através dele a gente, além de enxergar o para fora, né, o que está ao nosso redor, não podemos enxergar o interno? Então hoje, para quem está vendo aí nas últimas lives, tem acompanhado e tem visto que eu tô indo mais pro lado dessa medicina integrativa, né, que veio para se unir à medicina tradicional na busca de ajudar, auxiliar. Melhorou aqui. Gente, melhorou aí, voltou? Eu vou chamar agora o meu querido Adriano, que tem participado aqui das lives, tem trago tanta informação legal, gente. Então, quem tá aqui agora, se puder compartilhar, vai aqui no aviãozinho, manda para aquele amigo, para aquela amiga, porque além de vocês conhecerem tudo sobre iridologia hoje, a gente vai também sortear uma consulta. Bem bacana isso, né? Então, todos que estiverem hoje na live, só os que participarem ao vivo, vão ganhar aí a consulta com o Adriano. Então, vamos lá, que chegou a hora. Vamos convidar aqui o meu amigão. Vamos esperar ele entrar. Olá! Michele, tudo bem? Ótimo, meu querido. E você? Tudo bem. Tá conseguindo me ver direitinho, me ouvir? Tô te ouvindo. Você está conseguindo me ouvir bem? Tudo certo, tudo ótimo. Bom, menino, estamos aqui mais uma vez, né? Sim. Tá bom. E vou te falar uma coisa. Esse final de semana eu participei junto com meu marido de dois eventos, né? Ele em uma locução e na outra a gente foi para participar lá do evento. E pessoas me pararam para falar da live. Olha, Eu que legal. achei muito para eu avisar quando ia ter a próxima. Então a gente está vendo aí que esse trabalho que a gente está fazendo de coração está dando Tá, fruto, começando a dar frutos. sim. E o tema de hoje, né, é bem intrigante, vamos botar assim, porque a gente imagina mil coisas, né? A gente vê tanta inovação, tanta coisa, e de repente, pum, nossos próprios olhos podem dar respostas.
Então eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa história aí pra gente, que parece que já deu uma lida aqui, parece que veio da Alemanha, né? Surgiu lá na Alemanha, não é isso? E, olha, na verdade, né, assim, os olhos, né, sempre despertam. Acho que em todas as culturas do mundo, né, religiões, filosofias, todas elas vão falar dos olhos, vão falar desse mistério, não é Hum, verdade? Né? A gente encontra na Bíblia versículos que falam sobre a íris, que falam sobre os olhos, né? Na Grécia, aquelas pinturas, assim, a gente já pode ver, né, os olhos, né, a íris sempre colorida, né? sim. Então, a iridologia, né, obter informações a nosso respeito através dos olhos, a gente não sabe quando começou. Isso veio com a humanidade, né? A medicina da Índia, né? A medicina ayurvédica, por exemplo, que é milenar, não se sabe, não se tem, né, histórico de quando começou, né? Já falava, já utilizava a íris como método de diagnóstico de doenças, né? Então, a iridologia, ela é nossa, né? Por quê? Porque ela é um mapa, ela é um microsistema Hum, que diz tudo sobre o nosso corpo. Então, isso não começou, isso não teve um momento que isso começou, né? Então, desde que existe a humanidade, desde sempre se sabe disso e se pratica isso, né? Agora, a técnica que nós utilizamos hoje em dia, né, através de mapas e tudo mais, ela é mais recente, claro, né? Mas nem tão recente também, né? Ela começa, na verdade, em 1900, na Hungria, olha só, olha que bacana. na Hungria, com um menino de 10 anos, olha isso. É, e uma coisa interessante, né? Assim, as grandes descobertas, assim, várias delas nessa área de saúde, de medicina, todas elas surgem, né, a partir de algo que deu errado, ou de um acidente, né? A aromaterapia, você sabe como que a aromaterapia surge? Sim, foi através, bom, pelo menos o que eu sei, foi através de um cientista, né, que queimou os braços e acabou usando a lavanda, né? Isso Exato. deu os médicos da época, O né, com a restauração René, dele, porque ele ia exato, ter os braços. exatamente, com óleo de lavanda, né? O René Gattefossé na França, né? Ele estava pesquisando o óleo de lavanda. Não existia em estudo sobre óleos essenciais. Ele retirou, né? Fez ali a destilação da lavanda, obteve o óleo e estava fazendo os estudos. Para que será que serve esse óleo, né? Ele se queima, né? Há um acidente ali no laboratório dele, ele se queima e ele suspeitou que se ele enfiasse o braço ali naquele óleo de lavanda, né, fosse ali, ele fosse obter algum benefício. Ele ficou impressionado com a recuperação dessa queimadura, né, com o óleo essencial de lavanda. É sempre assim, né? O Isaac Newton, né? Caiu uma maçã na cabeça dele e ele criou uma teoria que veio mudar o mundo. E se a gente for ver, são milhares de histórias assim. Com a iridologia não foi diferente, foi esse menino, né, lá na Hungria, Ignaz Pexley, no século XVIII, tá? Mais ou menos por volta de 1850, ele estava ali, né, brincando ali, e ele tinha uma coruja. A coruja é o símbolo da iridologia por causa dessa historinha, né? Tem várias versões dessa história, tá? Eu tô falando assim, bem resumidamente, né? E aí, assim, acidentalmente, a perninha da coruja se quebrou, né? E ele, imediatamente, porque a coruja tem aqueles olhos, né, bem expressivos, né, bem claro, assim, bem uniforme, ele percebeu que em determinada região ali do olho da coruja apareceu uma mancha. E aí ele, ué, acabou de quebrar a perna e apareceu
algo na íris dela, e era na mesma íris, que ela tinha quebrado as perninhas da perna direita, na íris direita surge aquela mancha, né? Esse menino ali, já com essas primeiras, né, observações, para ele conseguir assim, identificar aonde apareceu essa mancha, na íris da coruja, ele pensou em utilizar ali um relógio, né, porque é redondo, e aí ele viu pelas horas. Então, assim, imagina, o olho da coruja, assim, né? A manchinha foi bem assim na parte de baixo. Se a gente for considerar as horas de um relógio, era mais ou menos ali na hora 6, né? Uhum. Na hora 6, né? Então, então já surge isso, né? Essa coisa das horas ficou até hoje na nossa análise, né? Os mapas que a gente utiliza hoje em dia, eles têm as horas. Então a gente fala assim, da hora 1 na hora 10, né? A gente consegue ver ali alguma questão. Então a gente utiliza essa linguagem das horas devido a esse menino, lá na Hungria, do século XVIII, né? E olha que interessante, esse menino ele não parou aí. Ele levou isso para a vida dele. Ele, desde cedo, ele já começou a fazer escola de medicina, se Uhum. tornou médico. Que bacana. E isso sempre foi a pesquisa dele. Ele começou o quê? Ele começou a ver o padrão das doenças. Então, assim, todas as pessoas que têm diabetes, será que tem ali um padrão de mancha ou de sinal no olho? E ele conseguiu descobrir isso, né? Ele foi o primeiro decodificador em mapas, em esquemas, né? E a grande maioria dos mapas que nós utilizamos hoje, todos têm essa base, desse primeiro mapa, né? Lá do século XVIII. Então, por volta, essa iridologia que a gente utiliza hoje em dia, ela surge aí no século XVIII, final do século XVIII, né? E ela chega. E quem não costuma se informar, né? Assim como muita gente tem no decorrer, imagina que é uma coisa que começou agora, né? Que surgiu do nada. Exatamente. E aí, a partir disso, né, o Pexley, lá na Hungria, né, o Ignaz Pexley, ele foi o iniciador disso tudo, né? Então ele já tinha ali os primeiros mapas com as áreas já demarcadas, né, usando esse sistema de horas do relógio, né? E aí foram surgindo muitos pesquisadores, muitos seguidores dele, né? A grande concentração na Alemanha. Por isso que é comum, né, a gente ouvir dizer que a iridologia é alemã. Na verdade, ela é húngara. Olha só que interessante, né? E aí na Alemanha tiveram vários pesquisadores que foram, né, melhorando esse primeiro mapa, né? E aí, até então, a gente não tinha aqui no Ocidente, né? E aí um quiroprata, na verdade, né, um terapeuta americano, ele resolveu então, né, viajar para a Europa, na Alemanha, e aprender essa técnica. Então foi ele que trouxe por volta de 1950, né? Também já tem bastante tempo, né? 1950, ele trouxe para os Estados Unidos, que foi o Bernard Jensen. E ele foi, assim, a grande maioria dos mapas modernos que nós utilizamos hoje em dia são do Bernard Jensen, né? Tem essa base gensiana que a gente chama, né? Porque foi aprimorado pelo Bernard Jensen. Além das horas, foram colocados graus, né? Então, tem o grau 180, grau 300, para ajudar a gente a fazer, né, ali o estudo da íris, né? Então, a gente está falando aí de mais ou menos 1950, quando ela vem para o Ocidente, né, nos Estados Unidos, e aí, assim, diversos pesquisadores começaram, a iridologia chega no Brasil com imigrantes alemães, né, na região do sul do país, então, assim, existem muitos iridólogos nessa região, né, em Curitiba, no Rio Grande do Sul, devido a esses alemães que vieram ali viver naquela região, né? Eles já tinham essa prática que era muito mais comum lá do que aqui. E aí no Brasil foi chegando assim, foi chegando com esses nativos, né?
Alguns médicos brasileiros também foram estudar, né? E a gente tem grandes iridólogos no Brasil hoje em dia, e já tivemos alguns iridólogos que são importantes, né? E aí é interessante também. E aí a gente estava, então, até 1950, com Bernard Jensen, a gente está falando de uma iridologia orgânica. O que seria isso? Uma iridologia onde a gente consegue fazer uma análise dos órgãos, todos eles. Né? A gente consegue todos. O mapa que a gente utiliza tem mais ou menos cerca de 90 seções, assim, né? 90 divisões, e cada uma dessas 90 divisões está relacionado a alguma parte ou aspecto do nosso corpo orgânico. Uhum. Né? Então, até então, a íris diagnose, né, ou a iridologia, mapa iridológico, ele era estritamente para a gente conseguir fazer ali uma leitura, né, um diagnóstico dos órgãos. Então a gente conseguia fazer um raio-x geral, né? Mas a gente não ficou aí. E aí, assim, né, começou-se a se questionar, e o aspecto emocional? Como que fica, né? Como que a gente... Será que a íris, ela também pode nos dar informações sobre como... Por que a gente se comporta da maneira que nós nos comportamos, né? Será que são tendências? Será que isso a gente consegue ver na nossa história de vida? E aí, um outro terapeuta, né, chamado Danny Johnson, Uhum. por volta de 1980, 1985, ele começou a desenvolver a iridologia comportamental. Então, a gente tem um mapa chamado Mapa Raid, que foi criado, né, pelo o Danny Johnson. Criado não, foi esquematizado por ele, né? Porque ele já tinha todos os estudos de Jung, os estudos de psicologia, de psicanálise. Então ele pegou essa leitura psicanalítica, né, junto com os mapas que nós já tínhamos orgânicos, e aí a gente conseguiu esquematizar e fazer um esquema de aspectos comportamentais. Né? Oi? Vocês, na verdade, idealizaram algo mais direcionado para essa área, né? Exatamente. É um mapa, tá, que a gente consegue ali. Ele criou, assim, tipos de personalidade, entendeu? Ele conseguiu categorizar vários sinais, que esses sinais trazem esses padrões. Então, por exemplo, é um grande desafio a gente falar sobre iridologia sem mostrar, né? Mas vamos lá, vamos fazer um esforço, né? A íris, né? Acho que todo mundo que está aqui deve saber, a íris é a parte colorida do nosso olho, tá? Então a gente está falando estritamente dessa região onde tem a pupila, em volta da pupila, né? A parte colorida. Uhum. Nenhuma outra parte do olho a gente vai analisar, tá? E a iridologia também não faz nenhum diagnóstico de questões sobre o olho. Então, nós não somos oftalmologistas, né? Então, Tá querendo ver exatamente. óculos. Bom, a gente vai fazer uma leitura de esquemas assim super rigorosos, também não é adivinhação, não tem assim eu acho ou talvez, não. A gente tem suspeitas, claro, né? E então assim são mapas, é uma leitura muito rigorosa, né? Porque são, como eu te falei, tem graus e horas, então assim a cada hora, entendeu? Então a gente está falando aí de 90 áreas do olho. A gente vai olhar essas 90 áreas. Quando eu tiro uma foto da íris da pessoa, aumento essa íris, então eu consigo ter ali uma visão bem notável, né, de todos os sinais que aquela íris tem. E cada aspecto da íris, ela está relacionada a uma informação sobre a gente. A cor da íris,
ela vai trazer uma informação sobre a gente. A cor da íris, ela pode me dizer, por exemplo, se a pessoa, ela é uma pessoa que gosta de fazer as coisas com muita rapidez e várias coisas ao mesmo tempo, ou se ela é uma pessoa que precisa fazer as coisas com mais lentidão. E aí é porque é uma pessoa que é mais perfeccionista, ela gosta de fazer as coisas com mais precisão, ou não, tem aquela íris que é misturada, por exemplo, né? Você sabe que a gente só existem duas cores de íris. Todas as outras cores são misturas dessas duas cores. A gente só tem o olho marrom e o olho azul. Todas as outros tipos de olhos e de íris possíveis, que são muitas possibilidades, é uma mistura. Se você olhar realmente o olho da pessoa, você vai ver. Mesmo que seja um olho muito verde, vai ter ali um traço amarronzado em um lugar, vai ter um azulado em outro lugar. Por quê? Porque é essa mistura, né? Então, essas pessoas que têm esse olho meio pro esverdeado, meio caramelo, por exemplo, em virologia, a gente chama de misto biliar, né? Então, essa é uma pessoa, por exemplo, que é uma pessoa que está lá e cá. É uma pessoa que, por exemplo, ela consegue fazer as coisas com muita rapidez e agilidade, mas ela também vai ter momentos que ela também vai precisar fazer as coisas com mais cuidado e para conseguir focar mais nos detalhes. Então é uma pessoa, percebe? É uma pessoa que tem essas duas forças dentro dela. Oi? Mexe diretamente com a personalidade. Sim. Só a cor, só de olhar para a cor do olho, a gente já consegue fazer essa primeira leitura da pessoa, né? Por exemplo, a cor também me diz algumas fragilidades orgânicas. Isso, Michele, a gente já nasce dessa cor. A sua íris, ela já traz traçado ali com quais são as suas tendências, quais são as suas predisposições, tá? Aí você pode questionar, mas como assim, né? Já nasce, sim, porque a grande parte dos sinais dos nossos olhos, né? Eles são formados ainda na fase embrionária, na fase intrauterina, né? E aí, o ideal de um olho seria como se fosse um olho de uma coruja, né? Um olho uniforme, onde não houvesse muitas diferenças de cores ou muitas oscilações. Imagina também um tecido de seda de uma cor só. Preste atenção nas fibras de um tecido de seda. A gente assopra de um lado, o ar não passa. É tão fechadinho, é tão compacto, é tão liso, é tão uniforme. Esse é o ideal de uma íris. Ninguém tem uma íris assim, porque ninguém é perfeito, né? Ideal entre o azul e o marrom? Se existe uma cor ideal? Entre o azul e o marrom, existe a diferença, assim, em relação à personalidade? Sim, já te dei uma característica. As pessoas com o olho marrom, muito marrom, principalmente quando for um marrom compacto, assim, você olha assim, você vê que o meu olho é muito marrom, ele é todo marrom, ele é bem compacto. Não tem assim partes mais claras ou partes mais escuras, é bem compacto. Por exemplo, eu sou muito agitado. Você me conhece, você sabe, né? Não para, não Como para. Assim, quando vai trabalhar, quer trabalhar o tempo inteiro, né? o E tá meu também, sempre fazendo as às vezes, coisas. um marrom Hã? claro, é marrom. E O meu, isso, aí vai tendo as variações, entendeu? Vai tendo as variações, né? Então, por exemplo, é interessante a gente olhar isso, por exemplo, uma pessoa que tem um olho azul, né? Pessoas de olho azul, elas são mais minuciosas, elas são mais lentas. Às vezes não é nenhuma lentidão é uma lentidão porque eu preciso fazer com atenção, porque eu espero ter um bom resultado, entende? E aí você imagina, você pega uma pessoa dessa
que vai trabalhar com um gerente que obriga essa pessoa a trabalhar sob pressão. Essa pessoa vai ficar doente. Percebe? Uhum. Então, a iridologia, eu falo para você, olha só, você não é assim. A sua natureza não é assim. Às vezes, a pessoa, ela não consegue reconhecer. A gente aqui está falando de natureza. Nós nem conhecemos. Isso é se autoconhecer, né? Às vezes, você passa uma vida inteira sem saber que a sua natureza é uma natureza que precisa ser mais lenta, né? Que precisa fazer as coisas mais com mais detalhe e minuciosidade, que você passou a vida inteira em empresas, em trabalhos que te exigiram trabalhar sob pressão. Vai ficar doente, vai ficar doente, porque essa não é a sua natureza. Isso não significa que você não pode fazer. Sim, a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Mas não é a nossa natureza, entende? Então, por isso que a iridologia é uma ferramenta de autoconhecimento. Por quê? Olha outra coisa interessante que a iridologia ela se presta, né? Você conhecer quais são os seus órgãos fracos, que a gente chama de órgãos de choque. O que é um órgão de choque? Como eu disse, todos os nossos órgãos, eles são desenvolvidos ainda na fase intrauterina, né? Tudo bem, isso vai terminar a nossa formação completa do corpo, inclusive da nossa íris, só aos 7 anos de idade. Antes disso, a gente ainda está mudando coisas. Coisas podem mudar, né? Por isso que a gente a gente não lê um mapa, um olho de uma criança com menos de 5, de 6 anos, porque não está formado ainda, né? Então, o ideal é mais para quem tem 10 anos e depois disso, tá? Mas olha o que acontece. Ainda na fase intrauterina, devido a diversas circunstâncias, tá? Então, assim, pode ser porque a gestante ficou doente, pode ser porque a gestante se intoxicou muito durante essa gravidez, pode ser porque essa gestante teve uma gestação muito estressante, diversas questões isso acontece, né? Nesse processo de formação dos nossos órgãos internos, existe ali, por alguma questão que eu já mencionei aqui, né, a má formação desse órgão. E isso está sinalizado na sua íris. Então, sei lá, eu venho aqui se a gente for analisar o olho, né, eu estou aqui nessa referência do relógio. Então, você imagina um relógio aqui na hora tem 1, 2, 3, na hora 5, mais ou menos, né? Mais ou menos aqui embaixo. Aqui nessa região, ó, vai me dizer, por exemplo, se eu tenho aqui uma mancha aqui, por exemplo, vai me dizer, por exemplo, que o rim dessa pessoa é mal formado, né? E o que isso diz sobre a pessoa? Por exemplo, se a pessoa ela tiver uma vida muito estressante, uma vida muito desregrada, uma vida muito pesada de alguma forma, o rim dela vai ser o primeiro a gritar. Percebe? Porque é um órgão de choque, é um órgão que vai receber ali a pancada com mais força, porque ele é frágil, ele é um órgão fragilizado, percebe? Até pelo que você mencionou agora na questão do rim, uma pessoa que faz avaliação e já identifica, mesmo não apresentando nenhum problema, né? Mas já identifica que aquele órgão tem certa fragilidade, é um tipo de exame que te ajuda na prevenção. Exato. Né? Cuidado com aquele órgão. Exatamente. Então, assim, como eu te disse, não tem adivinhação. A gente também não tem como dizer se você tem uma doença ou não. Isso é antiético, né? Porque só o que a gente faz? A gente reconhece fragilidades, predisposições, intoxicações, né? Então, por exemplo, vamos lá de novo voltar a essa região 5, a hora 5 ali naquela região. A íris está toda lá verdinha. Quando chega nessa região 5, tem tipo assim, uma mancha meio que uma nuvem assim,
meio enferrujada, percebe? Sim. Só ali naquela região, aquela manchinha. O que que isso está me dizendo? Se for uma mancha branca, tipo assim, como se fosse uma nuvem, isso está me dizendo de falta, de hipoatividade. Então, em cima do rim, eu vou falar, olha, seu rim está hipoativo, não está funcionando como deveria, né? Entendi. Ou se for o contrário, tem ali uma mancha meio amarelada, meio enferrujada, é tóxico, é toxina. Então, o fígado precisa passar por um processo de desintoxicação. Pode ser metais pesados, podem ser parasitas, mas eu não posso afirmar. Eu, eu faço suposições. Uhum. A gente faz suposições, percebe? E aí, isso vai ajudar em quê? Isso não vai ajudar, por exemplo, vamos dizer que o meu rim já está explodido, já está estourado, né? Isso vai me ajudar assim, olha, você sabe que eu tenho percebido realmente alguma coisa? Então vamos cuidar desse rim? Vamos fortalecer esse rim? Ou vamos desintoxicar esse rim? E aí a gente vai fazer o que a gente está falando, que você acabou de mencionar, né? Que é a prevenção. A nossa cultura ocidental nunca, não existe nenhuma iniciativa que leve a gente à prevenção. A gente procura médico, a gente se trata depois que o problema já está instalado. É. Mas o que que acontece? Nenhum problema que surge é a causa. Tudo que surge, tudo que a gente vê, a dor de cabeça, não é a causa. A dor de cabeça, ela é um sintoma, né? Então, tudo bem, você vai cuidar da dor de cabeça, percebe? Qualquer coisa que aconteça com a gente, nasceu na gente, você concorda? Então, Uhum. uma dor de cabeça nasceu aqui. Sei lá, um eczema nasceu na minha pele, percebe? Brota, né? Aquilo ali surge. Michele, para surgir, para nascer, tem que estar num terreno. É. Percebe? Se o terreno está doente, não adianta cuidar da planta. Não adianta. Se eu estou com uma dor de cabeça, a dor de cabeça é só a planta. Se eu for lá e. Imagina, um terreno com a planta nasceu doente. Eu cuido dessa planta. Ela melhora, mas depois ela fica doente de novo. Por quê? Aí Porque eu não. tenho que começar a perceber que o problema não é na planta, o problema é no terreno. Então, enquanto eu não cuidar da terra, enquanto eu não adubar essa terra, enquanto eu não airar essa terra, né, revirar, oxigenar essa terra, não adianta, tudo que eu for plantar ali não vai dar certo. A mesma coisa com a gente. O mapa iridológico, ele vai mostrar como está o nosso terreno. Ele não vai mostrar como são os nossos sintomas. A dor de cabeça é o mínimo aqui agora. Eu preciso saber da onde que está vindo essa dor de cabeça. Aí eu olho lá no seu mapa, eu vejo que tem um rasgo saindo de dentro do seu intestino e indo em direção à sua cabeça, à região da sua cabeça. Isso é muito comum, né? Matei a charada. A causa da sua dor de cabeça está no seu intestino, né? Se existe um rasgo saindo de dentro do intestino e indo até a cabeça, eu já tenho a primeira suposição. Vamos cuidar da parede desse intestino, está permeável. O Entendi. que, o que está dentro do intestino não pode sair de dentro do intestino, tem que ficar lá. Vamos fortalecer essa parede, né? Vamos cuidar do seu intestino. Acreditamos que fazendo isso, a sua dor de cabeça vai se regularizar, né? Eu tenho uma história interessante. Mais ou menos foi dezembro do ano passado, uma pessoa, né, me procurou e a queixa dela era a seguinte: ela tinha muitas dores nos dedos dos pés. Muitas dores, muitas dores. Era, assim, assustador Ai, mesmo, porque ela andava nunca ouvi mancando. falar nisso. Era dor no pé, e, assim, principalmente os dedinhos, né? Os dedos. E ela já tinha feito vários exames, já tinha usado tudo que era remédio que você possa imaginar. Era um negócio sério, assim, a pessoa padecia com essa dor, né? Eu falei, tá, tudo bem, vamos ler a sua íris. E aí, tava lá, um rasgo
de dentro do intestino dela, saindo para as pernas e para os pés. Aí eu falei, olha, uma suposição, vamos cuidar do seu intestino. Isso é verme, isso é parasita. E, de fato, a gente cuidou, começamos a fazer ali o protocolo de desparasitação, começamos a cuidar, né? Cessaram as dores. Sem utilizar analgésico. Ela já tinha utilizado morfina. Morfina. Deus, Não passou. E horrível. não ia passar, porque o problema não era a dor. A dor, enquanto você não fosse lá e não cuidasse do terreno dela, qual é o terreno que estava doente? Era o dedo dos pés. Era o intestino que estava intoxicado, existia uma intoxicação devido à parede do intestino dela estar permeável, blá, 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 né? Então, o que a gente tem dentro do nosso intestino? Bactéria, parasita. Então, isso estava ali indo, se direcionando. Esses parasitas que estavam saindo estavam se alojando nos pés dela, nos dedos, né? E aí, é isso. Né? Então, não é muito interessante? Não é muito interessante? E, Michele, eu cheguei na iridologia de paraquedas. Você sabe como que foi a minha história? Você chegou. Oi? Então, eu sabia dessas coisas de naturopata, né? A gente vivia lá Exato. passando, e hoje eu sei que o seu cheiro era lang-lang. Ah, sim, sim. Mas foi assim. Oi? Acertei, não acertei? Sim, nossa, eu amo Lang Lang. Misturar Lang Lang com lavanda, então, é perfeito, né? E aí foi assim, eu fui estudar, né, naturopatia. Por quê? Porque há muitos anos eu já estudava diversos tipos de terapias. Então eu achei assim, qual o tipo de estudo que junta, que reúne todas essas terapias? Aromaterapia, terapia floral, fitoterapia, nutrição. Qual é, né? A naturopatia. Eu falei, pô, então eu vou fazer essa formação, né? Por ter todas essas formações e conseguir ter aí um título aí, né? Que consiga abarcar tudo isso. Quando eu cheguei no curso de naturopatia, e é um curso assim que tem muitos módulos, porque você imagina, você tem que fazer todos esses módulos, né? Muitos já tinha formação, por exemplo, o curso de módulo de aromaterapia do curso, ele é bem abaixo do que eu já tinha, né? Eu tenho uma formação, né, do Instituto Brasileiro de Aromatologia. Quando eu fui fazer naturopatia, eu já era aromaterapeuta, né? Já estudava há muito tempo. Você imagina, o que você vai fazer numa aula que você já tem aquele conteúdo? Você vai meio que passar rapidinho ali, né? Porque precisa constar que você estudou. Beleza. E assim eu fui fazendo em diversos módulos. E aí eu vi que tinha um módulo de iridologia. E eu sabia zero. Eu não sabia nada de iridologia. Então, Michele, eu tive que começar do zero. Eu falei, ah, não, gente, meu Deus. E eu ficava empurrando aquilo com a barriga, sabe? E eu acabei me apaixonando. No início foi bem complicado, porque, como eu te falei, né, são muitos mapas, são muitas áreas, são muitos aspectos, são muitos sinais, é muito tudo. Cálculo, Hã? você fala? Oi? Mexe um Não pouco, entendi. de certa forma, com cálculo também, né? Ou não? Não chega a ter cálculo, não, porque assim, são mapas, são esquemas, né, onde a gente tem ali as regiões todas demarcadas, né, e a gente tem as horas e os graus. Os graus e as horas só nos ajudam, né? Então você imagina, né, assim, redondo, aqui embaixo é a hora 6, aqui em cima é a hora 12, percebe? Uhum. Então eu sei que na região 12 é a região da cabeça, são as questões do cérebro, questões da cabeça. Já lá na região 6 é perna, pé, É, joelho. né? Ah, Então você percebe, é o corpo humano, ele está aqui. E aí a gente vai conseguindo, então, só que são 90. E aí a gente tem outros mapas, né? O mapa comportamental, que também tem aí cerca de 40 partes, né, para ser estudado, e cada parte é bem profunda, diz muito sobre quem nós somos, e
É muito interessante, é muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Para autoconhecimento. E Claro. E eu acho uma coisa que eu achei bem bacana é essa questão de conseguir ver a personalidade, porque às vezes a pessoa não consegue se entender, não consegue se achar, né? Porque vê o outro, ah, mas fulano é assim, por que que eu não sou assim? Existe muito, sim, e acaba trabalhando. A gente está numa época no mundo, vamos colocar assim, de muita cobrança, né? sim. Quem eu sou, aonde eu me encaixo, por que que eu não consigo? Então, eu acho que, pelo menos pelo que você pontuou aí agora, em relação à personalidade, da questão dos olhos, olha só que coisa interessante. Poxa, a cor do seu olho pode te responder o porquê que você é A assim. cor, não é? Imagina! E aí, assim, a outra coisa interessante que a gente faz, então a cor do olho, você viu que já diz várias coisas, né? A cor do olho diz, por exemplo, esses aspectos, né? Como a pessoa gosta de se portar ou trabalhar. Diz, por exemplo, os órgãos, né? Como eu disse, né? Por exemplo, quem tem o olho marrom, a gente sabe que tem questões com sangue, com sistema circulatório, com coração. Ah, mas eu não sinto nada disso. Cuidado, cuidado. Essas são suas fragilidades. Então precisa cuidar disso. Percebe? Quem tem o olho azul mais claro, né, tem questões com o sistema linfático, questões com as adenais, com a imunidade, né, o sistema imunológico, os hormônios, uma pessoa que vai ter questões com isso, né? Já a pessoa que tem o olho misto, né, que é essa mistura entre o marrom e o azul, qualquer cor que venha a surgir aí, tem questões com o estômago, com a digestão, tem questões ali com o fígado, com o intestino. Todo mundo que estiver dentro dessa classificação vai ter essa parte enfraquecida. Essa é a cor. Olha, a cor, só a cor nos diz muito. Já diz bastante coisa, né? É tudo completo, né? O que que não fazer? Agora você imagina as fibras. Lembra aquela referência que eu te dei de um tecido de seda? Uhum. Compacto, bem liso, bem uniforme. Agora, você vai imaginando diversos tipos de tecido até chegar numa. Tipo juta. Sabe aquele saco de legume? Que tem assim Tudo um furado. esfarrapo, assim, bem esfarrapado. Imagina, as diversas variações até chegar nesse tipo de fibra mais aberta, esgarçada, né? E o tipo de fibra mais fechadinho. A fibra da nossa íris é igual fibra do tecido. A gente tem todos esses tipos de fibra. Você olha assim, você vê aqueles rasgos, né? Então, quanto mais fechadinho, mais próximo às fibras de um tecido de seda, por exemplo, está me dizendo que é uma pessoa que não fica tão doente, não fica doente com tanta frequência, que tem uma boa genética, uma boa carga genética, isso já vem de família, né? Não é uma família que se adoece muito, né? E aí, a pessoa que tem aquele olho todo rasgadão e a fibra dos olhos está ali toda abertona, já, já vai me dizer de uma pessoa mais enfraquecida, mais fragilizada, aquela pessoa que está sempre doente, que não consegue entender. É a natureza da pessoa. Tem que E aceitar, lutar como tem que aceitar. Tem pessoas sensíveis e tem pessoas mais fortes. E aí, Michele, se eu sei que eu sou uma pessoa mais sensível, eu vou me cuidar, eu tenho os meus limites. O meu limite não é o limite do outro. Se o outro pode, eu não posso. Percebe? exato. Olha que ferramenta rica de autoconhecimento, né? Por exemplo, uma outra coisa interessante, a gente consegue ver rapidinho, só de olhar eu já sei, se você puxou mais seu pai, se você puxou mais a sua mãe, por exemplo. E a gente consegue ver a presença de mucos, né? Você fala assim, nossa, você é uma pessoa que produz muito muco, que tem muito muco, também é muito fácil de ver. Enfim, a gente consegue ver, detectar tudo que você possa imaginar. Por exemplo,
dentro da íris, né, a gente tem assim a pupila. Em volta da pupila, a gente tem uma segunda demarcação. É Uhum. bem comum. A gente vai olhar qualquer olho. Normalmente, até essa demarcação, ela tem até uma mudancinha de cor ali, ela é um pouquinho mais É. escura, né? Esse desenho dessa primeira demarcação, se ela fosse assim, parecida com uma flor, sabe, assim, um monte de pétala, igual uma flor mesmo, né? E a gente chama um tipo flor, né? A gente chama essa pessoa de tipo flor. Ou a gente até brinca, né? Nossa, você é uma florzona, né? Que tem pessoas que têm uma flor mais assim clara do que outras. Por quê? A flor vem nos falar de um perfil emocional, um perfil emotivo, perfil emoções à flor da pele, sabe? Aquela pessoa que, que ela se preocupa muito mais com os outros do que com ela mesma. Uma pessoa que quer se doar sempre. É uma pessoa que faz tudo para ajudar, para agradar as pessoas, percebe? Né? Entendi. Aí a gente também pode ter uma pessoa que não tem a flor, é bem redondinha, assim, sabe? É uma coisa assim, mais certinha, né? E aí tem um monte de pintinha assim no olho, um monte de manchinhas, né? É bem comum. E aí, assim, o que são as manchinhas? Aí, esse a gente chama como se fossem joias, né? São mini joias, assim, no olho. A gente chama esse de um perfil joia ou um perfil gema. O joia é o racional, né? Hum. É o perfil racional. É aquele que primeiro vai racionalizar as coisas, né? O filtro dele não passa pelas emoções, passa pela razão, né? Então é aquela pessoa mais fria, é uma pessoa que tem maior dificuldade para perdoar, por exemplo, Olha, tá? É uma pessoa que... Então a gente vai analisando, olha isso que riqueza, né? E você pode ter os dois, então aí você pode ter a flor e a joia ali. Você pode ter a flor, as pétalas da flor e um pode monte ser de o pontinho. Você meio termo. pode. Consegue ser o meio termo. Exato. É aquela pessoa 880. Ou é isso Hum, ou é aquilo. Uma pessoa que busca o radicalismo, uma pessoa radical em tudo, né? Ou ela vai fazer assim, quando ela começar a fazer dieta, ela vai ser aquela pessoa que come 3 grãos de arroz por dia, sabe? Ela vai fazer, só que não vai estar 2 semanas. Aí 2 semanas já está numa churrascaria metendo a cara. É aquela pessoa que não tem muita força de vontade, que não consegue levar as coisas até o final, por exemplo, é uma pessoa que tem muitas alterações emocionais, vive, né, uma montanha russa, vive lá e cá, né, é muito interessante, né, e aí a gente vai tendo diversas variações disso, né, e aí é legal a gente também ver, né, então, por exemplo, imagina, você é uma flor, você é um perfil flor, eu olho aí no seu olho e vejo aquela florzona aberta, eu falo, Michele, ó, você é muito emocional, né? E aí é muito legal, porque normalmente quem é perfil flor vai buscar no relacionamento um perfil gema, um perfil joia, porque é aquilo que falta no, né, que falta né, na flor, ela vai buscar no relacionamento. E aí, às eu vezes, posso falar que isso é real, porque isso acontece na minha casa. então a gente pode analisar com certeza. Quem é a flor, quem é a joia, hein? Exato, exato, né? Agora você imagina, já aconteceu comigo, né? Eu fiz da esposa e depois eu fiz do marido. E aí eu percebi que os dois eram duas florzonas, assim, né? E aí eu trouxe isso para eles. Eu falei, como é que é isso, assim, né? Como é que tá faltando alguma coisa aí nesse relacionamento? Como é que é? E aí, realmente, eles falaram assim que sempre perceberam essa cumplicidade, essa coisa de não julgar o outro, né? Sempre perceberam isso, né? Mas também não há muito desafio, né? É. São tipos de relacionamentos que tendem a não dar muito certo, né? O flor com flor, ou joia com joia, então vai Misericórdia. ser briga direto. Vai ser briga direto. Olha só, até isso, né, a gente consegue.
obter informações, né? Olha, Tem um outro tipo também. assim, hein? Vai casar? Vamos fazer o mapa. Isso aí. Vai Tem um outro perfil também. se vai se cortar ou se vai se engafinhar. Tem um perfil que a gente chama de corrente ou correntinha, né? Tem os olhos, normalmente é quem tem olho mais claro, que a gente consegue perceber esse tipo de formação na fibra do olho. A gente olha assim, é um monte assim de correntinha, sabe? Assim, um monte de coisinha frisadinha. Normalmente assim é mais branco. Normalmente quem tem olho claro tem essas correntinhas, né? Então, a presença das correntinhas vai nos dizer, por exemplo, uma pessoa extremamente sensível, com uma sensibilidade extrasensorial até, né? Então, é muito comum pessoas que têm mediunidade ou pessoas sensitivas terem essas correntinhas, né? Porque são aquelas pessoas preocupadas com as dores do mundo, né? É, também são pessoas que são mais sensíveis, sabe? É o tipo de perfil que mais fica doente, porque ele é mais sensível, ele é mais é, sensível mesmo, né? Então tem essa sensibilidade. E aí é a correntinha. E aí a gente vai vendo o quanto de corrente uma pessoa tem, o quanto de joia, o quanto de flor. Você pode ser só flor, você pode ser só joia, por exemplo. Né? Então, né? Imagina, você poder ver isso, que isso está na sua natureza, né? Que você é mais emocional, que você é um perfil mais sinestésico, né? Que é isso da correntinha, que sente as coisas no corpo, né? Passa, chega num ambiente assim, você consegue sentir a energia e tal, né? Muito, eu considero isso muito rico, Fala, né? eu devo ter pelo menos uma correntinha. Pode ser, é possível, é possível. Michele, uma outra coisa, e não para por aí. A gente consegue ver informações sobre todos os órgãos, todos, pulmão, tireoide, baço, fígado, pâncreas, nariz, olho, perna, pé, vagina, virilha, tudo. Intestino grosso transversal, intestino grosso ascendente, intestino grosso descendente, todas as partes a gente consegue ver como está. Tá? Não é à E toa, os olhos são chamados de janela da alma. janela da alma, né? Não para por aí. Como a gente disse, a nossa íris é formada ainda no período intrauterino. Né? Então, desde quando nós chegamos aqui, a gente já tem a nossa história. É, é, as nossas tendências, né? Como a nossa vida pode ser. Porque dentro dessa história tem dois aspectos extremamente importantes. Quando eu digo que eu já nasço, né, com esses sinais, a grande maioria desses sinais já impressos na minha íris, a gente está falando de um aspecto genético, concorda? Sim. Então, a gente pode estar fadado à nossa genética. Sim, a gente pode, né? Ah, beleza, eu nasci com uma fragilidade no pâncreas, por exemplo, né? Pâncreas é um dos meus órgãos de choque, né? Esse órgão que não se desenvolveu adequadamente, então ele vai ser um órgão mais fragilizado. Uhum. Aí, eu sou uma pessoa que, desde muito pequeno, eu como muito doce, devido à minha cultura, né? O meu meio sempre me levou a comer muito doce. Os meus pais nunca se preocuparam em cuidar da minha dieta. Eu cresci um adulto sem saber me alimentar corretamente, comendo. Me dá vontade, eu como na hora que eu quero, sem nenhum cuidado com o meu pâncreas. Né? Nenhuma regra. O que é que vai acontecer? O meu estilo de vida está contribuindo com as minhas tendências. Isso vai fechar mão com mão e não tem outro jeito. Eu vou ficar diabético. Correto? Uhum. Agora,
Tudo bem, eu nasci com essa genética, eu nasci com essa predisposição, eu nasci com o meu pâncreas fragilizado. Porém, eu nasci numa família que cuida da alimentação, eu nasci numa família que tive uma educação onde eu aprendi a comer bem, onde eu aprendi, sempre foi assim. Eu cresci um adulto que come bem, que faz boas escolhas alimentares, um adulto que não tem uma vida sedentária, percebe? Pode ser que eu consiga viver, passar pela minha vida e eu não apresente nenhum problema pâncreas. Por quê? Essa semana passada, eu até assistia, porque eu estou estudando bastante sobre isso, né? E acabou trazendo esse pedacinho agora do que eu vi. Falando em números, pelo que eu pude entender e agora bate com o que você está falando, às vezes as pessoas ficam assim, eu tô fadada a isso porque o meu pai ou fulano era assim. E não é, gente. A questão da genética, ela influencia em números 30%. É uma tendência. 70% tá na tua mão. Você pode mudar. Sim. Você sabe como que se chama isso? Isso se chama epigenética. Isso aí. E o nome? Então, o que é mais importante, o que mais o que vai realmente decidir é a epigenética. O que é a epigenética? Aquilo que você faz com a tua vida, com as nossas escolhas diárias. Então é isso que vai determinar, não é a sua genética. Ai, meu Deus, eu nasci com meu coração mal formado. Então cuide. Vamos cuidar do coração. Né? O que nós precisamos admitir é, eu tenho essa predisposição. É aceitar quem nós somos como nós somos. E sermos inteligentes o suficiente para saber que os meus limites não é o limite de quem está do meu lado. Sim. Cada um é cada um. Né? Cada um respeita. Então, exatamente. Então, por exemplo, às vezes você comer um prato de pepino vai te fazer muito bem, mas não vai fazer bem para mim. Sabe aquela coisa? Todo mundo de manhã precisa tomar água com limão. Porque água com limão morna de manhã faz bem para todo mundo. Mentira, não faz. Entendeu? Então, faz para algumas pessoas, mas para outras pode ser que não vá fazer. Por quê? Porque cada um tem uma individualidade. Não existe uma receita para todo mundo, tá? Realmente. Então, precisa ficar claro, né? Então, tem jeito, sabe? Tem solução. E o mapa iridológico, ele vem exatamente falar isso. Oi? Estou falando, é só buscar, né? E se dispor a se cuidar. Exato. E aí? Amor próprio, né? Sim, sim. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento é tudo. E aí, a gente pode estar se perguntando assim, tá, eu descobri todas essas informações sobre mim, tudo isso, como está meu pâncreas, como estão minhas suprarrenais, como está o meu sistema nervoso autônomo, como está a minha hipófise, eu nunca nem ouvi falar sobre a minha hipófise, né? E o que eu faço com tudo isso? O que eu faço com tudo isso? Então. Aí entra a naturopatia, né? Na proposta da naturopatia é tratar tudo isso que a gente descobre, fazer essa proposta preventiva, né, de tratamento, através de recursos naturais. Então a gente utiliza ervas, a gente utiliza óleos essenciais, a gente utiliza nutracêuticos, né? Suplementações, né? A alimentação e estilo de vida. Né? Se a gente está falando de epigenética, aquilo que eu faço com a minha vida, né? A gente não pode... a gente sempre precisa saber o que eu faço no meu dia a dia que pode contribuir, né? Para
o desenvolvimento ali de uma enfermidade e o que é que não contribui, o que até melhora, né? Então, esses aspectos também são tratados numa consulta de naturopatia. É, e é até interessante você falar sobre isso, da gente buscar quem conhece, gente. Quem estudou por aqui para saber aquilo ali. Porque às vezes as pessoas vão muito pro, tô sentindo isso. Aí o que que acontece? Vai lá, pesquisa qualquer coisa. Às vezes aquilo que você viu para você, que serviu para o coleguinha, não vai resolver para você. Não, não vai. Esse que é o problema de olhar no Google, Hã? né? Você fala assim, olhar no Google, né? Pesquisar no Google. Aí, Você vai lá e fala assim, eu estou com uma deficiência de vitamina B12. O que fazer? Aí o Google vai falar, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, né? Tá, mas pergunta, né? O que me levou a essa deficiência? O que está provocando essa deficiência da B12? sim. Michele, você sabe uma outra coisa que a gente consegue ver no olho? A gente tem o que a gente chama de linha do tempo. Então, sim, a gente consegue identificar em Ah, qual fase da vida, inclusive intrauterina, que você teve algum trauma. E a gente consegue identificar que tipo de trauma. Então a gente consegue assim, por exemplo, olha, por volta de 4 anos de idade, eu vejo que teve aqui um trauma relacionado à sexualidade. É muito comum. Esses dias eu estava vendo o mapa, né? E eu vi a área da sexualidade dessa pessoa. Tava chamando atenção, tava chamando atenção. Eu falei, ai, meu Deus, eu vou ter que falar, né? Eu vou ter que falar. E aí eu falei, ó, é não normal. questões sexuais, né? Tem algumas questões sexuais aqui. Me fala um pouco sobre isso, sobre sua sexualidade, como você lida com isso, né? E aí a pessoa estava extremamente sem jeito, né? E aí eu falei, tá, acho que a pessoa não quer contar, né? Porque, assim, eu até alerto a pessoa, eu falo, olha, a gente pode vir a tratar de tudo aqui no mapa, no assunto, tá? Porque, assim, muitas pessoas acreditam que a iridologia a gente vai ficar só nos órgãos, percebe? Então, eu já vi muitas pessoas surpresas, a pessoa fala assim, opa, mas eu não imaginei que eu fosse falar sobre isso. Eu falei, nem eu. Mas tá aqui, eu preciso falar, né? Tudo bem, se a pessoa não quiser falar, não quiser tocar naquele assunto, a gente bola pra frente, né? Só que tava ali, então tem ali aquela mancha ali na região da sexualidade, que é mais ou menos na hora 10 no olho esquerdo, por exemplo, né? E tem uma outra coisa, tudo que a gente vê no olho esquerdo, que a gente não vê no olho direito, isso me diz que são questões relacionadas ao pai. E tudo que eu vejo na íris direita, que eu não vejo na íris esquerda, aquilo está me falando que está relacionada à mãe, à figura feminina, questões com mulheres, né? Uhum. E a mãe, assim. Então, era o olho esquerdo, era a região da sexualidade, né? Estava bem nítido que ali tinha questão, uma coisa, porque a cor estava muito diferente, a fibra estava toda esgaçada, e aí eu falei, tudo bem, tem algumas questões com sexualidade, né? E aí a pessoa falou, não, não. Eu vi, né, que Fala a pessoa estava reticente. E aí eu falei assim, tá, eu vou falar o que eu acabei de ver agora, que é um detalhe mais abaixo ainda, né? Eu falo, olha, é algum trauma sexual por volta da idade de 4 anos. E assim, Michele, eu estudo psicanálise também, né? Estou fazendo formação em psicanálise. E a gente, abaixo de 5 anos de idade, mais ou menos, a nossa memória tipo de memória que a gente pode perder realmente. Né? Então, assim, muita coisa que aconteceu com a gente não lembra mesmo. Né? A mas gente. o registro, né? Sabe aquela vez que a gente tem um relance, assim, né? Menino, eu virei para ele e falei, olha, e
ainda falei, né? E está relacionado à figura masculina, né? E Foi tipo assim. Eu sei que a leitura do mapa ali virou. O jogo virou, sabe assim? Né? entendi. Quando eu falei desse negócio de 4 anos, aí a pessoa falou assim, nossa, mas eu nem imaginei que fosse. Como assim que tu tá mexendo nisso? Eu falei, não, é só eles, né? A Iris traz tudo de você. Traz todos os aspectos orgânicos e comportamentais. A forma como você se comporta hoje. E a sua Iris está me dizendo, tem uma questão com sexualidade que você precisa trabalhar para você viver em maior harmonia. Percebe? Enquanto você não olhar para E isso, enquanto você não olha, cuidar disso, ó, vamos analisar agora a questão dessa menina, né? Dessa mulher. Porque se você vai assim, se você vai, por mais que façam exames, é uma coisa pessoal dela que um exame não demonstraria. sim, sim. Então, está na raiz do problema. Mas olha que Olha, interessante, eu vou falar um pouco, né, do que essa pessoa começou a abrir nesse momento, por isso que eu falei que o jogo se virou. Ela virou para mim, ele era um homem, ele virou para mim e falou assim: olha, Adriano, eu vou te contar então um negócio que eu sinto, na verdade. Eu sinto. É, desde, desde pequeno eu sei que aconteceu, eu fui abusado, mas eu não consigo me lembrar porque eu era muito pequeno, né? poxa, E aí, enfim, não vou contar mais detalhes, né? Mas ficou nisso, percebe? Na área 10 do olho esquerdo, tinha ali uma mudança de cor cromática, tinha ali uma saliência cromática, como a gente diz, né? Eu olhei e falei, peraí, eu vou ter que falar aqui, né? Eu falei, olha, alguma coisa com sexualidade, né? Joguei essa para ver se a gente ficava no superficial, se já era o suficiente, né? Mas não. Aí ele falou, olha, tá tudo certo. Aí eu também, tá, olha, mas eu acho que você poderia ter uma vida mais harmônica se você olhasse para isso com mais cuidado, uma vida mais plena, né? Aí eu virei para ele e falei assim, então, por volta de 4 anos de idade, você teve, foi um trauma sexual, provavelmente foi um abuso sexual que você sofreu. E olha, eu tô vendo aqui que sim, esse trauma ele é relacionado ao masculino, né? Então, nada. Aí ele ficou assustadíssimo e aí ele começou, né? Ele falou, olha, eu não tenho memórias, eu não sei se é medo, eu não sei se eu não quero olhar para isso. Eu falei, olha, mas você vai ter que olhar. Eu falei, não é medo, não, é normal mesmo. Abaixo de 4 anos, a gente não forma memória, né? O processo de memória, ele vem com um processo cognitivo. Então, precisa ter aí 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos, aí a gente consegue ter elaborações de memória muito melhor. Né? Antes é comum mesmo a gente esquecer. Mas como é um trauma, foi significativo, eu jogo para o subconsciente. Né? Então isso está aí, e isso de uma forma ou de outra vai interferir, vai guiar, né? Vai é, é, controlar a forma como eu me comporto, né? Como eu me apresento na sociedade, né? É isso, é bem interessante. como dizem os mineiros, né? É assunto para mais de metro. Muita coisa, é muita coisa. Olha, tem mapas, né, que eu acabo ficando assim 2 horas, 2 horas e meia com a pessoa. E eu normalmente não faço o protocolo na hora, porque eu mando o protocolo depois para a pessoa, porque senão ainda levar mais tempo, né? Às vezes, quando a pessoa é interessada, a gente ainda marca um outro encontro para eu explicar como que vai ser o tratamento e tudo mais. Entendi. Porque é muito detalhe, realmente. Muito detalhe. E essas
consultas você consegue fazer online, né, Adriano? Olha, a iridologia ela é perfeita para fazer online, porque é, por exemplo, numa sala virtual, né, eu tenho diversos recursos, né, ali canetas coloridas, formas, eu consigo, sabe, ampliar a foto, diminuir foto, eu consigo clipar só um pedaço ali para mostrar para a pessoa. Olha, eu acho que é muito, pelo menos na minha experiência, né, assim, eu tenho tido melhores resultados fazendo a leitura do mapa iridológico online do que presencial. Porque no presencial eu tenho ali um computador, né? Então eu não tenho tantos recursos como numa sala virtual, né? E é muito simples, a pessoa faz a fotografia das íris, é comum, é tranquilo fazer a fotografia utilizando o smartphone, né? Normalmente são duas pessoas, a gente precisa de ajuda para tirar a foto, mas tem gente que consegue fazer sozinho. Esses dias uma conhecida minha de Macaé me mandou, ela falou, me mandou as fotos, né? Aí ela falou assim, foi eu mesmo que tirei. Eu falei, como? Aí ela, não, eu consegui tirar sozinho. Eu falei, olha, meus parabéns. Porque não é muito simples, né? Assim, mas então é possível tirar até sozinho, mas é meio difícil. Mas se você tem um ajudante, então você pega a lanterna de um outro celular, você posiciona aqui, né? Do lado, assim, bem próximo assim da íris, e com outro celular, a gente normalmente faz um zoom assim de 3 vezes assim na tela, Uhum. posiciona bem, e aí a gente consegue ali fazer a fotografia da íris, né? Porque eu preciso assim pegar primeiramente todo o diâmetro da íris e eu consigo que seja uma foto boa, para que eu consiga perceber, né, todos esses detalhes. Por exemplo, né, consigo ver correntinhas, manchinhas, rasgos, como que está a fibra dessa íris. Então, precisa ser uma fotografia boa. Mas nada é impossível, é super tranquilo. Normalmente eu mando, né, um tutorial, um vídeo mostrando como fazer a fotografia. A pessoa me envia as fotos, eu monto o mapa, né, e a gente agenda aí um horário para fazer o estudo. Ah, isso é legal. É bem tranquilo. Você viu que galera legal que participou hoje? Muito bom, muito bom. Gente, agradeço demais aí a participação de todo mundo. A gente viu aí um monte de gente dando boa noite, né? Dizendo que nunca ouviu, que não tinha nunca escutado falar sobre hidrologia. E como é bacana essa participação das pessoas, esse interesse em buscar informação, né? Sim, muito bom. E falado, quem participou da live de hoje, né? Meu marido está trabalhando como meu secretário lá na sala. Ah, É, legal. participou da live de hoje, a gente vai fazer um sorteio e vai ganhar uma consulta, um estudo de mapa com o Adriano. Que Né, Adriano? legal. Sim, 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 sim. Como é que vai ser o sorteio? Como é que você vai fazer? Então, eu vou. A minha coach nessa área, te falei hoje cedo que ela está em Curitiba, né? A Maria Clara. Ah, Mas aí ela tem um sistema lá que ela coloca todo mundo num lugar e o próprio sistema ele sorteia a pessoa. legal. Então você vai fazer o sorteio e depois você vai anunciar quem ganhou, né? Ah, Eu e vou ser com essas pessoas que estão aqui. é, Vão ser elas. não, Ah, não tenha conseguido ficar a live toda, mas entrou, participou, né? Aí sim. vai ganhar. Gente, Que vai ser um momento assim de conhecimento. Olha só o que vocês vão ganhar, gente. Você tem que ter coragem, mentira. ter uma áreazinha que você esconde de todo mundo, né? Adriano vai revelar os seus mistérios. Gente, eu não tenho nada de adivinhação, hein? Isso fica bem claro, né? É um estudo mesmo, uma leitura, é uma ciência, né? Uma ciência. A gente tem milhares, vocês podem botar aí no Google, milhares de teses de doutorado. Tem USP, tem aqui no Rio, a FRJ, a UF, milhares de médicos,
enfermeiros, nutricionistas, até terapeutas mesmo, né? É, é, enfim, com teses de doutorado, com estudos científicos, estão em diversos estudos. Então, é uma ciência, tá? Não tem nada de adivinhação, então não tem nada de... Então, eu leio exatamente quem você é, né? acho que ela está entrando aqui na questão de medicina integrativa, né? Medicina Que já está sendo integrativa. reconhecido, né? Acabei postando essa semana sobre isso. A OMS já reconheceu, né? Que a gente não veio assim para você não vá ao médico. A gente não fala isso, gente. Pelo amor de Deus. Você está fazendo tratamento com o médico? Vá ao médico, vá fazer seus exames, vá, e tem que mesmo. O que a medicina integrativa veio para fazer é simplesmente auxiliar, ajudar a cura no mundo. Claro, com certeza. E muita gente também, Michele, muita gente, a partir da íris diagnose, né, desse mapeamento da íris, o que ela faz? Ela vai ao médico, ela busca um médico para fazer um exame que é mais preciso, né? E aí sim, esses exames médicos, né? Sim. Esses fazem diagnóstico. Então, você, por exemplo, lá, vamos dizer que lá na leitura a gente tem uma suposição de que a parede do seu intestino está permeável, por exemplo. A pessoa pode ir fazer realmente um exame para detectar isso, entendeu? E aí ela vai optar, né? O quanto de medicina mesmo tradicional ela vai querer, quanto de droga. Ah, não, eu consigo fazer isso utilizando esses recursos naturais, e aí isso é tudo muito bem pensado. Né? Dependendo. Ou unir, Eu claro. conheço, eu fugi até um pouquinho agora disso, eu conheço caso, né? Eu vi um relato de uma pessoa que estava com depressão, tomando os remédios fortes, né? Rivotril, todo tarjas controladas. E ela começou e não tinha o resultado 100% daquilo que ela precisava. E aí apresentaram para ela o balance, o lavanda, né? E ela começou a fazer, usar o difusor, usar o balance durante o dia, em concordância com a medicação, com a autorização do psiquiatra. Claro. Óbvio, gente, tem que ter concordância do seu médico. Você não Sim. vai parar a sua medicação, parar o seu tratamento, porque eu ou a Adriana, a gente te fala que, olha, a lavanda vai resolver sua vida. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Né, Adriana? Sim. Como eu falei, são só suposições. Só apenas suposições realmente, tá? São suposições que vieram para agregar, para nos ajudar, para nos auxiliar, né? Claro. E eu acho que hoje em dia a gente tem a facilidade, a informação que a gente tem hoje é um benefício gigantesco que a gente tem na mão. Sim. É o pensamento que eu tenho. Então, pega um pouquinho do que é bom aqui, com um pouquinho do que é bom ali, faz um bolo e come. Sim, sim. Você sabe que na naturopatia a gente não usa atender, consulta, consultar, paciente. A gente não usa nenhum desses termos. Nada disso. Como é que é o lugar onde se atende? Um médico atende aonde? Eu esqueci. Num consultório, exatamente. Então a gente não tem consultório, né? A gente fala que a consulta a gente chama de interagência. Né? Então, se a gente for observar, né, analisar essa palavra, né, numa interagência, né? Então, são duas pessoas que pensam, são dois agentes, né? Então, a conclusão, ela vai ser conjunta, né? Então, eu vou ter uma informação para você. Olha, Michele, né, eu percebo que aos 4 anos, né, você passou por alguma situação traumática e esse trauma está relacionado à sexualidade e ao masculino. Porque é só isso que eu sei. Percebe? Então eu trago essa informação para você. E aí você vai me trazer o quê?
como isso realmente se deu, percebe? Então, a gente não chama de consulta, a gente chama de interagência, né? E aí, todo o protocolo, eu vou te dizer também, eu vou falar para você, olha, é interessante isso, você acha que isso seria válido para você? Não, não nesse momento, eu me sinto mais segura procurando médico, ou procurando, ou usando algo mais forte. Ótimo, né? Então a gente vai chegando a conclusões, né, juntos através dessa interagência, né? Então eu acho isso muito interessante, sabe? Eu acho é, que é levar o outro em consideração, uma vez que eu estou falando dele, né? Uma vez que eu estou falando dele. Então, Com, mais válido, sabe? com certeza. Por hoje, né, gente? O papo foi muito bacana, muito produtivo. Eu aprendi demais. E vocês aí? Acredito que sim, né? Então, ó, vamos aproveitar. Quem puder, vai aqui no aviãozinho, ó. Tem muita gente ainda para descobrir essa facilidade, essa coisa boa da iridologia, né? E eu quero agradecer imensamente a cada um que participou, a cada um que ficou aqui juntinho aqui com a gente. A proposta é essa mesmo, né? De trazer informação, vocês saberem de mais coisas, né? E ajudar vocês, gente, ajudar a questão, o que eu sempre falo, o bem-estar está relacionado à felicidade. Então, quando a gente está bem, a mente está bem, o corpo está bem, tudo vai bem. E é nisso que a gente tem batido na tecla. É nisso que a gente tem trabalhado e é por isso que a gente está aqui, né, Adriano? Sim, Então, claro. agradeço demais a presença de todo mundo. Conto com vocês. Ainda não sabemos qual é o tema da próxima live, mas eu acredito que seria muito bacana se vocês mandassem sugestões, né, pra gente. A gente começa a trabalhar em cima daquilo que vocês precisam descobrir ou ter interesse em saber, né? E um abraço carinhosíssimo para todo mundo. Adriano, tem alguma coisa para falar para o pessoal? Fala aí Nossa, os eu tem essa primeiramente, interação. muito a você pelo convite, né? E todos vocês que ficaram aqui nos ouvindo, né? A iridologia realmente é algo muito, muito especial. Eu acho que é uma grande ferramenta que nós temos, né? Para autoconhecimento, como eu disse, para autocuidado, prevenção, é, enfim, tudo, né? Serve para tudo, na verdade. E então, quem tiver interesse em conhecer, pode me mandar uma mensagem, tá bom? Eu amo ler íris. Agora até eu estava pintando esses dias. Eu acho que eu já li cerca de 90 íris. Muita coisa, né? Tenho bastante, assim, eu estava organizando os arquivos. E, nossa, já li muita íris aí. É bem legal, é bem legal. Bem especial, sempre muito especial. Cuidado é muito bem especial, né? Eu acho que a gente se sente bem. Eu não sei se você é assim, mas eu me sinto assim. Essa coisa do ser capaz de levar algo bom para o outro, É. né? Eu sempre peço licença, sabe? Antes de começar a ler uma íris, eu sempre peço licença. E todo iridólogo, nós temos algumas coisas assim, éticas, né? E a gente precisa tomar muito cuidado para não banalizar. Então, por exemplo, é muito comum, já aconteceu várias vezes, né? Até mesmo em cursos, às vezes eu dou cursos de naturopatia e tudo mais, né? Quando eu começo a falar da iridologia, as pessoas, né, ficam curiosas, ai, lê a minha íris. E aí a gente não pode nem fazer isso, porque fica aquela coisa, né? O que mais tem? Sabe aquela coisa assim, não é banal, existe um interesse ali, mas existe também, não é um ambiente mais adequado, entende? Então, a gente tem bastante cuidado, assim, porque exatamente você está entrando dentro da pessoa, né? É a alma da pessoa que está ali exposta. Então, E a gente não pode.
contar para outras pessoas o que a gente viu, por exemplo. Ou mesmo, eu também não posso te falar coisas sem você me dar autorização. Então, por exemplo, tem algumas coisas que hoje em dia, de olhar de longe, eu já vejo. Não tem como, né? A gente passa a ser essa pessoa louca, né? Que a gente olha para outra pessoa e fala, e olha lá o estômago dela. Mas mentira, sabe? A gente também não pode ter esse tipo de comportamento, né? É, ficar olhando, sabe? E falando fora de contexto, né? A gente também não tem permissão para fazer isso. O iridólogo sério não faria isso, né? Então a pessoa tem que permitir. Você tem que me dar a sua íris para eu ler. Eu não posso tirar uma foto da sua íris sem você saber, ou forçar você a tirar uma foto para que eu possa ler, entende? Não. Você decidiu tirar a sua foto, você tira a foto e você me envia. Ok. Né? Eu monto o mapa, você me dá a permissão, eu monto o mapa e a gente agenda para eu conversar com você sobre a sua íris. Então tem que tomar muito cuidado. E é muito engraçado porque, imagina, meu telefone é cheio de íris, né? E assim, é o olho da pessoa, assim, né? É meio estranho. E aí esses dias minha mãe, de vez em quando, né? As pessoas mais próximas que olham, podem olhar meu celular, né? Vão pensando assim, aí começam, ai, porque tá nervoso, né? Eu falei, "Ih, gente, esquece, porque meu telefone é diferente mesmo, é cheio de foto de olho." Beijo. Todo mundo. Bom, Mas é isso. Muito obrigado a todos pela oportunidade. beijão para sua mãe aí, para minha também. Olha ali bonitinho, ó. Muito boa essa live de hoje. Você é Parabéns, ó, mãe. aí? Aqui, Ai, gente! Nossa, ó. que honra! Hoje estava minha irmã, tinha um monte de gente aqui, galera do Jaguar, ó. Um beijão para todos vocês e para todos que participaram, gente. Uma Muito ótima noite. Hoje é terça-feira ainda, mas já desejo, tá em tempo de desejar uma ótima semana, uma semana abençoada e cuidem-se. Tchau, gente. Grande abraço.